ler o texto bíblico com os irmãos e prometo não demorar, preciso logo sair. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Hoje seria o pastor Valmir que iria pregar, mas o pastor Valmir ainda não está muito bem. Ele fez um procedimento cirúrgico na semana passada e ainda não está muito bem. Então hoje seria ele. Então hoje eu estou substituindo o pastor Valmir. Evangelho de Mateus, capítulo 25. O texto é longo. Eu vou ler apenas alguns versículos para a gente ganhar tempo. Obrigado, irmã. Você vai ler comigo a partir do versículo 23. Mateus capítulo 25, nós vamos ler a partir do versículo 23. A palavra de hoje tem muito a ver com o nosso tema anual, né? Multiplicação. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 23. Irmãos, um privilégio estar aqui ministrando com o Magaif tocando. Privilégio, honra. Privilégio grande. Deus tem abençoado aí com gente talentosa para nos acompanhar. Quando não é Magaif, é Maxwell, ou se não, o Bruno, né? Então, coisa boa, né? Coisa linda. Deus seja louvado por isso. Já que estamos falando de talento aí, Deus tem abençoado os irmãos com talento. Vamos ao texto, irmãos. Disse-lhe o Senhor: bem está, bom, fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conheci-te, que és um homem duro, e que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o seu senhor e disse: mas mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, quando eu viesse receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem será-lhe tirado. Somente até aí. Vamos orar? Pai, obrigado pela adoração, pelo louvor que prestamos em tua casa na comunhão dos santos. Pai, agora estamos aqui diante da tua presença, com a palavra do Senhor aberta diante dos nossos olhos. Esperamos que os nossos corações também sejam abertos para ouvir, para receber a tua palavra, os nossos ouvidos abertos para ouvi-la nesta noite. Fale conosco no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Cuide dos talentos recebidos. Cuide dos talentos que você recebeu. Hoje em dia, usamos essa palavra talento, ouvimos essa palavra talento, e ela tem um sentido claro, né? Que é habilidade, capacidade de fazer algo de forma especial. E aqui o vocábulo talento, usado por Jesus, dão algo a mais do que isso. Capacidade, habilidade de fazer algo especial.
Aqui talento tem muito a ver conosco, igreja. Tem a ver com dons. Tem a ver com aquilo que nós usamos para servir a Jesus, a igreja de Jesus e aqueles que não têm Jesus. Interessante, meus irmãos, que essa parábola, eu li apenas alguns versículos, eu vou deixar depois, dar um jeito de deixar essa parábola, essa mensagem no grupo, que eu acho que deveríamos todos atentar para ela. Depois eu vou dar esse esboço para os irmãos. Mas interessante que esta parábola, que é a parábola dos talentos, ela vem depois da parábola das 10 virgens. E as duas parábolas, elas estão dentro do contexto da palavra escatológica de Jesus, o sermão escatológico de Jesus, ou seja, que fala das últimas coisas. Olha só que coisa interessante. Se você olhar bem, essas duas parábolas, elas estão interligadas entre si. Não existe interrupção entre elas. Elas estão interligadas e aqui tem um propósito muito interessante. Na parábola das 10 virgens se revela a necessidade de ter atenção à volta do noivo, né? A vinda do noivo. Essa é a intenção da parábola das 10 virgens. E já na parábola dos talentos, a necessidade de trabalhar. Uma diz respeito à atenção com a vinda do noivo. A outra fala de prontidão para trabalhar, para multiplicar o talento. Uma tem a ver com a questão interna. A outra tem a ver com a questão externa. A das virgens tem a ver com o azeite dentro da lamparina, que precisa estar sempre cheia. Essa parábola tem a ver com o externo, com a multiplicação dos talentos. Pastor, o que isso tem a ver? Qual a conexão que há nessas duas parábolas? É que nós não vigiamos, nós vigiamos e ao mesmo tempo trabalhamos. Nós estamos atentos à vinda de Jesus, mas nunca deixamos de trabalhar. Essa é a conexão que há nas duas parábolas. Estamos ao mesmo tempo vigiando e trabalhando. Ao mesmo tempo, o nosso coração está ardendo pela vinda de Jesus e está ardendo para trabalhar para Jesus. Olha que coisa linda. Ao mesmo tempo, o nosso coração está cheio de azeite, porque precisamos brilhar como luz e prontos para receber, para se encontrar com o noivo. Mas ao mesmo tempo também estamos cheios do azeite para servir, porque o Espírito Santo, que é o símbolo, o azeite, que é o símbolo do Espírito Santo, nos impulsiona a trabalhar. Olha que coisa interessante. Por isso que Jesus conta essas duas parábolas e elas estão interligadas entre si. Se o nosso coração vela pela presença do Senhor, nunca irá faltar motivação para servi-lo. Eu vou repetir essa frase. Se o nosso coração vela pela presença do Senhor, nunca irá faltar motivação para servi-lo. Vamos repetir essa frase juntos? Diga comigo: se o nosso coração vela pela presença do Senhor, nunca irá faltar motivação para servi-lo. Talvez seja essa a razão de muitas pessoas não servirem, porque na verdade não tem a presença. Se tem a presença, se a presença arde, nunca vai faltar motivação para servir. Rapidamente eu quero dar a interpretação, eu vou ler a interpretação da parábola de maneira assim rápida,
Eu vou dar esse esboço para os irmãos, mas eu vou dar aqui a interpretação da parábola e depois eu quero falar o que essa parábola nos ensina. A interpretação é o seguinte: o senhor rico, a quem os seus servos referiram como Senhor, é o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo. O rico dessa parábola, que é o Senhor, é Jesus. A viagem a um país distante se refere à sua partida para o céu, após a sua ascensão. Porque na parábola o Senhor viaja e confere talento aos seus servos. Então essa viagem a um país distante refere à partida de Jesus aos céus depois da sua ascensão. Os servos ou os escravos, em primeira instância, são os 12 discípulos a quem Jesus dirigiu a parábola, mas também a nós que somos seus discípulos no tempo de hoje. Então, os servos dessa parábola aqui representam ou representava os 12, os primeiros discípulos, mas a nós também, seus discípulos. Os talentos que são ditos aqui, que a um é dada 10, outra 5, outra 2, a outra 1. Os talentos são os dons que Jesus recebeu do Pai e entregou aos seus servos. Mais uma interpretação: o Senhor está ausente de casa, e aqui o Senhor vai, ele fica ausente de casa. Sugere o fato de Cristo não estar mais visivelmente na terra, e a sua volta e o seu retorno será iminente, porque quando ele vai, ele promete voltar, tal qual está na parábola. Mais uma: as negociações empreendidas pelos servos durante a ausência do seu Senhor revelam o uso fiel que o povo do Senhor deveria fazer dos dons espirituais e das oportunidades de servirem a Ele. Então, quando o servo vai, quando o Senhor vai, ele parte, os servos começam a empreender, ou seja, começam a multiplicar os talentos que receberam do seu Senhor. Isso nos fala dos dons espirituais que nós recebemos do Senhor e que nós temos a oportunidade de servir e multiplicar. Mais uma interpretação, só mais duas para a gente entrar aqui nos tópicos da mensagem. Os elogios que o Senhor fez aos servos ao retornar são os galardões que se pode esperar no dia do Senhor, quando as nossas obras a seu serviço serão recompensadas. Você viu aqui na parábola que é um elogio aos servos que multiplicaram o talento. Então esses elogios faz menção aos galardões que nós recebemos no dia do Senhor. E a última interpretação: a condenação do servo que falhou em sua responsabilidade é uma advertência contra o mau uso dos dons que recebeu. Então essa é a interpretação da parábola. Dito isso, eu quero dividir com você por alguns minutos o que Jesus quer nos ensinar sobre cuidar dos talentos que nós recebemos. O que Jesus quer nos falar nessa noite sobre cuidar dos talentos que nós recebemos. Mas antes de eu dividir com você o que Jesus nos ensina sobre cuidar dos talentos que recebemos, eu gostaria que você pensasse nisso. Gostaria que você pensasse em uma conexão perfeita dessa parábola com a minha vida, com a sua vida. Porque ao mesmo tempo nós somos as 5 virgens prudentes, que temos as nossas lamparinas cheias de azeite, mas ao mesmo tempo somos como esses servos que receberam seus talentos
e de forma fidedigna multiplicaram. Eu gostaria que você entendesse isso. Se você entendesse isso, eu dou-me por satisfeito. Gostaria que você entendesse que Deus te deu dons e talentos, e esses dons e talentos que você recebeu do Senhor, eles precisam passar pelo crivo do uso no reino de Deus, para a glória de Deus e abençoar pessoas. Amém? Isso é sério. Então vamos lá. O que Jesus quer nos ensinar sobre cuidar dos talentos? Primeiro, a nossa capacidade determina o quanto recebemos e o quanto multiplicamos os talentos. A nossa capacidade determina o quanto recebemos, o quanto multiplicamos os talentos. Isso está do versículo 15 ao versículo 18. Eu não vou ler tudo não, mas acompanhe comigo alguns versículos. Dá para ler, né? 15 a 18 são 3 versículos, dá para a gente ler. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. É claro que a capacidade, ela vem de Deus. Ou seja, os dons e talentos que recebemos, eles vêm do Senhor. Mas me parece que na parábola o que Jesus quer dizer sobre capacidade não é a capacidade em si do talento, ou do talento em si, mas é a capacidade de multiplicar o talento. Então a nossa capacidade de multiplicar o talento vai determinar o quanto nós vamos multiplicar. Agora, como é que eu e você podemos adquirir essa capacidade de multiplicar os talentos? Os talentos vêm de Deus, mas a capacidade de multiplicar os talentos depende de nós. Como então você pode, nós podemos receber uma capacidade de multiplicar os talentos que Deus nos deu? Eu vou usar uma linguagem mais neotestamentária, mais paulina. Como é que eu e você podemos multiplicar os dons que o Espírito Santo nos deu? A primeira coisa que você precisa fazer para você adquirir capacidade para multiplicar os talentos, você precisa ser fiel ao seu Senhor. Repare na parábola que aqueles que multiplicaram porque eles foram fiéis. Então preste muita atenção nessa verdade. Fidelidade ao Senhor é questão de caráter. Se eu e você temos o caráter de Cristo em nós, que revela Cristo às pessoas, o caráter nos fala que nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Outra maneira que você pode receber a capacidade de multiplicar os talentos é você buscar. Buscar. Que tipo de oração fazemos? A cantora que foi no programa, e há muita polêmica em cima da música que ela fez, que ela apresentou, e eu em outra oportunidade posso dizer para os irmãos o que eu penso disso. Mas há uma frase muito interessante na música que é: nós oramos por nós mesmos. E é muito verdade isso. Nós oramos por nós mesmos. E quando falamos sobre buscar o Senhor,
A gente precisa ter na mente duas coisas. Você busca o Senhor porque você precisa da presença dEle, tem anseio pela presença dEle. Mas também você busca o Senhor porque só Ele pode te dar capacidade de ser usado por Ele. Então você pode muito bem, irmão, de uma maneira disciplinada, colocar em seu coração, na sua mente, que você vai buscar o Senhor, e Ele vai estar bem perto de você como um pai. Mas também você vai buscar o Senhor, Ele vai te encher de sabedoria, discernimento, graça, conhecimento, habilidade, unção, poder, autoridade. Tudo isso que eu falei, tudo isso que eu disse a você, é possível e muito possível. Principalmente se você entender que você vai buscar o Senhor para multiplicar o seu talento, ou para ter a capacidade de multiplicar o seu talento, porque você está pensando no outro. Oração que fazemos pensando no outro, em função do outro, é sim, com certeza, uma oração que deixa Deus muito feliz, muito satisfeito. Em terceiro lugar, como é que você e eu vamos ter capacidade de multiplicar os talentos que nós recebemos do Senhor? Dependendo dEle. Aprenda a depender dEle. Aprenda a esperar por Ele. Tudo tem o seu tempo. Todas as coisas têm o seu tempo, o seu momento. Quando nós dependemos de Deus, esperamos em Deus, a hora dele chega. E é lindo, é maravilhoso, quando a gente coloca o nosso joelho no chão e diz: Deus, eu preciso fazer a tua obra. Eu preciso pregar, eu preciso ensinar, eu preciso evangelizar, eu preciso discipular, mas eu não tenho capacidade. Eu preciso do Senhor. E você percebe, você vê claramente que Deus, no tempo certo, nos enche da sua capacidade. Então, aprenda isso. Deus pode te dar a capacidade de multiplicar o talento. Deus, como um todo, tem o mesmo valor. Ou seja, para Deus não tem essa de que 10 vale mais do que 5, 5 vale mais do que 2, 2 vale mais do que 1, não. No que se refere à distribuição dos talentos, a um, ao Senhor deu 5, a 2, 10, 5, 10, 2, ao terceiro 1. Isso nos ensina que os dons de Deus surtem muito mais efeitos através de algumas pessoas do que outras. É claro isso. Mas qual o segredo? O segredo está na capacidade de multiplicação. Em segundo lugar, o que Jesus quer nos ensinar sobre cuidar dos talentos. Importa o quanto lhe foi dado pelo Senhor, mas também importa o zelo e a multiplicação. Importa, e importa muito o quanto lhe foi dado pelo Senhor. Ou seja, importa, olha para a parábola comigo, importa sim que ele deu a um 10, um deu 5, outro deu 2, outro deu 1. Importa, mas importa também o zelo pela multiplicação. A sabedoria do Senhor pode ser vista na distribuição dos dons. Jamais devemos lamentar a pequenez dos dons dados a nós, pois se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Se a nós não nos coube o primeiro lugar, devemos nos gloriar no segundo ou no terceiro mesmo.
A verdadeira arte de viver é aceitarmos as limitações que nos foram atribuídas por Deus e não lutarmos contra elas ou murmurarmos sobre elas. Não devemos ter inveja, ressentimento por parte daqueles que têm 2, 3, 5, 10 no serviço para Deus. É melhor estar em último lugar com fidelidade do que no primeiro com deslealdade. Vou repetir. No serviço para Deus, é melhor estar em último lugar com fidelidade do que o primeiro lugar com deslealdade. Então repare uma coisa aqui, nessa parábola. Muito importante a distribuição. 5, 2, 1. Muito importante. Ou seja, precisamos dar importância a tudo que o Senhor nos deu como capacidade. Zelar por isso. E cada um sabe a medida que lhe foi dado por Deus. Foi dada por Deus. Mas, ao mesmo tempo que você precisa valorizar o que Deus te deu, você precisa valorizar também a multiplicação daquilo que você recebeu. Porque uma coisa está ligada à outra. Eu não vou pedir para você levantar a sua mão, mas eu penso que você já deve ter contribuído para que uma alma fosse salva por Jesus. Você não precisa levantar a sua mão, mas eu creio que você já contribuiu. Orou, ou evangelizou, ou visitou, fez alguma coisa. Então veja bem, Deus te deu a capacidade de fazer algo para que alguém pudesse receber a salvação em Jesus. Então, ao mesmo tempo que você valoriza isso, você tem que valorizar o seguinte: se eu contribuir para uma, eu posso contribuir para 2, 5, 10. Você entendeu? Amém? Na igreja é assim. Crente que serve ao Senhor, crente que valoriza talento, sempre quer multiplicar, sempre quer mais. A gente faz isso com as nossas coisas normais em casa, irmão. Fazemos isso com as coisas naturais. Você compra um carro, está satisfeito com aquele carro, feliz. Passa um mês, exagerei, passa um ano, você olha para o carro e crê que você dá glória a Deus porque você tem esse carro, mas você pensa assim: eu quero ter outro. Eu vou dizer um carro que eu acho que você não tem esse carro, para poder não ficar chato, né? Você tem um Fusca. Se bem que alguém diz que Fusca não é carro. Fusca é carro. Você tem um Fusca, você glorifica a Deus pelo Fusca. Você anda no Fusca, está feliz com o Fusca. Mas um ano depois você olha para o Fusca, bem que eu poderia ter um Corolla. Não é assim? Eu te pergunto, por que na nossa vida como servo de Deus, nós não fazemos isso? Por que tem gente que não faz isso? Ou seja, valoriza o que Deus deu, mas não valoriza a multiplicação. Eu vou te falar uma das razões, eu poderia falar muitas, mas eu vou falar uma só. Acomodação. Irmão, se você abençoou uma pessoa nessa sua vida cristã, com o talento que Deus te deu, multiplique isso. Você pode abençoar 10 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas, 100 pessoas. E lá no céu, se você abençoou 10 e o seu irmão abençoou 100, lá no céu não vai ter isso. Lá no céu ninguém vai ser maior do que ninguém. Lá no céu vai entrar fiel.
Lá no céu vai entrar quem foi fiel ao Senhor, quem serviu ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Em último lugar, o que Jesus quer nos ensinar sobre cuidar dos talentos? Isso aqui é sério. Irá chegar o tempo da prestação de contas do que foi dado. Isso está no versículo 19 ao versículo 28 da parábola. Eu não li tudo, mas eu quero ler alguns versículos que não li com você. Vou repetir aqui a verdade do que Jesus está nos ensinando. Vai chegar o tempo da prestação de contas do que nos foi dado. Olha o que diz o versículo 19. Muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou com eles contas. Sério, né? Versículo 20. Aproximou-se do que recebera 5. Eu falei 10, mas na parábola não tem 10, né? Tem só 5. Tem 5. Mas também serve para 10, 20, 30, 40. Então aproximou-se do que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. Em outras palavras, Senhor, o Senhor me deu 5, eu multipliquei em mais 5. 21. E o seu Senhor lhe disse: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse do Senhor: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas, chegando também ao que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conheci-te, que és homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. A frase muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos, ela significa muito. Mas significa dizer que haverá um tempo onde Jesus irá nos cobrar. Quando os servos compareceram à presença do seu Senhor, houve um impressionante balancete. O primeiro e o segundo servo relataram orgulhosamente o seu sucesso nos negócios e devolveram ao seu mestre o dobro que pertencia. Ambos foram recompensados exatamente da mesma forma. Ambos foram louvados. Bem-estar. Ambos receberam a mesma palavra de promessa. Sobre o muito te colocarei. E ambos foram glorificados. Entra no gozo do teu Senhor. Olha que coisa interessante isso, irmãos. 2 receberam talentos diferentes. Um 5, outro 2. Só que o ponto comum aqui é que os 2 multiplicaram o talento, ou os talentos que receberam. E na hora da prestação de contas, o Senhor avaliou o quê? Aqui é a chave. O Senhor avaliou a fidelidade. E na hora de honrar, a honra foi a mesma. Reparou que os 2 ouvem a mesma coisa?
O Senhor não fala assim: eu vou te recompensar 5 vezes mais, eu vou te recompensar 2 vezes mais. Não, a frase é a mesma para os dois: bem-estar, servo fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O que vai gerar a aprovação do Mestre quando Ele voltar e nos recompensar, não será a nossa fama, não será o nosso conhecimento, não será outra coisa senão fomos ou não fomos fiéis. O último servo foi silenciado e condenado, e o Senhor ordenou que seu talento fosse tomado e dado ao que possuía 10. Assim ele perdeu o que tinha guardado tão cuidadosamente. Parece que a lição é: use ou perca. Use ou perca. Esse servo não enterrou o seu talento, porque só tinha um. Ele enterrou o seu talento, porque foi negligente e infiel. Isso é sério. E aí eu quero deixar para você uma reflexão em cima dessa palavra fidelidade. E caminho para o final. Essa fidelidade, ela é dupla. E às vezes nós nos preocupamos com a primeira e está certo, deve ser assim. Esquecemos da segunda. A nossa fidelidade, ela é dupla. Primeiro, nós somos fiéis à santidade de Deus, ao caráter de Deus. Se nós formos fiéis, se somos fiéis ao caráter e à santidade de Deus, sabe o que vai acontecer conosco? Nós não vamos pecar. Mas também somos fiéis à obra, ou na obra. Por isso que recebemos dons, talentos, capacidade, habilidade. Deu para você entender? Nós somos fiéis à santidade, ao caráter de Deus. E se somos fiéis à santidade, ao caráter de Deus, mesmo ele não estando presente fisicamente, a gente entende o seguinte: o Espírito está presente. Ele está presente. Eu vou ser fiel a Ele. Eu não vou pecar. Porque se eu pecar, eu vou entristecer o meu Senhor. E eu recebi dele talentos, dons, capacidade, habilidade para multiplicar. Eu vou ser fiel a isso. Por quê? Porque a ferramenta que eu recebi não é minha, ela é emprestada. Significa dizer que eu vou ter que devolver. Lembre-se que você, irmão, está aqui por um propósito. Lembre-se que você está aqui para honrar a Deus com a sua vida. E você está aqui também para honrar a Deus com os dons que você recebeu dele. Que Deus nos abençoe.
e que esta igreja seja uma igreja multiplicadora de talentos. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Eu vou dar depois esse... Raquel, me ajuda, me cobra que eu vou dar esse esboço aqui prontinho para dar para os irmãos, porque eu acho que vale a pena os irmãos lerem depois esse esboço, né? Podem ouvir no YouTube, mas nem sempre alguém vai ler no YouTube, né? Tem gente que gosta de ler. Ainda bem que tem gente que ainda gosta de ler. Que Deus possa nos abençoar. Vamos colocar em pé, irmãos? Eu quero orar por sua vida com muito prazer, mas ao mesmo tempo com muito temor, porque eu sei que dentro de você aí tem algo que Deus deu, que precisa ser colocado em prática. Eu quase que esqueci de falar isso. Cuidado. Talento que Deus dá nunca, jamais pode ser enterrado. Talento que Deus dá jamais pode ser enterrado. Ele precisa ser multiplicado. Eu quero orar com muita alegria e com temor por sua vida, para que você seja um multiplicador dos talentos que Deus te deu. Não precisa vir aqui à frente. Só peço que você feche seus olhos e que você faça assim, ó, em sinal de recebimento. Faça assim. Senhor, eis aí a mão dos teus filhos postas para cima. Eis a mão dos teus filhos em sinal de espera, de recebimento. Por favor, Deus, estende a tua mão sobre a mão dos teus filhos. A tua palavra nos ensina que mãos fala de serviço. E aquele que tem posto a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Mas aqui os teus filhos não estão olhando para trás. Os teus filhos têm colocado a mão no arado e olhado para frente. Então agora, por favor, Deus, nos dê a capacidade, a habilidade de multiplicar os talentos que recebemos do Senhor, por favor, no nome de Jesus. Nos dê essa capacidade de multiplicar os talentos que o Senhor nos deu, com zelo. E por favor, nos ajuda a sermos fiéis até o fim, pois queremos ouvir do Senhor: bom está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Essa é a minha oração pelos meus irmãos, pela tua igreja nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Aplauda Jesus, ele merece bem forte. Vamos adorar? Dá pra gente